17 de fevereiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o economista Roberto Luiz Troster comentando sobre a reforma da Previdência. O professor Edmundo Medeiros abordando temas relevantes para os micro e pequenos empresários. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o editor-chefe do Infomoney, Tiago Salomão, que falou sobre investimentos para 2018, considerando as expectativas políticas deste ano. Fique conosco. Hoje eu gostaria de aproveitar algumas informações divulgadas recentemente pela Receita Federal, em conjunto com alguns fatos que ocorreram no Congresso Nacional, para analisar dois movimentos absolutamente opostos relacionados ao nosso sistema tributário. O primeiro dado que eu gostaria de analisar diz respeito ao volume de autuações realizadas pela Receita Federal no ano de 2017. Recentemente, a própria Receita Federal informou que no ano passado ela atingiu o recorde histórico em valor de autuações. Atingiu 205 bilhões de reais, valor este, portanto, que se torna o mais elevado desde que essa métrica começou a ser realizada no ano de 1968. Esse recorde não decorre simplesmente da maior capacidade da Receita Federal de processar as informações que são prestadas pelos contribuintes. Decorre também de uma tendência a impor maior complexidade aos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, o que inclui, portanto, os microempresários, as empresas de pequeno porte. Ou seja, existe sim um movimento da Receita Federal de impor sempre maiores obrigações acessórias a serem cumpridas pelo contribuinte. E o retrato disso aparece em um outro dado, o número de contribuintes que perderam, que tiveram o CNPJ cancelado e que já ultrapassa 1.300.000 CNPJs em procedimentos realizados pela Receita Federal do Brasil. Este movimento é absolutamente contraditório com um outro movimento, este sim aparentemente tendente ao maior benefício de pequenos contribuintes, de empresas de pequeno porte. Eu me refiro à aprovação na última semana pelo Senado Federal de um projeto de lei que eleva o valor mínimo do que seria considerada uma escala industrial relevante para fins de definição de uma pequena indústria como uma substituta tributária. Nós todos sabemos que os substitutos tributários recebem a incumbência fiscal de recolher não apenas o próprio tributo, o próprio ICMS, mas também o ICMS de toda a cadeia. Isso realmente pode não ser um problema para grandes indústrias, uma indústria automobilística, por exemplo, mas é realmente uma imposição excessivamente pesada para empresas de pequeno porte. Pois bem, este projeto que acaba de ser aprovado no Congresso Nacional eleva dos atuais R$180 mil anuais, o que é considerado um valor bastante baixo, para o teto do Simples Nacional, que é R$4.800.000, ou seja, uma empresa que fature até o teto do Simples Nacional e que, portanto, esteja dentro do regime de tributação do Simples Nacional, não poderá, se aprovado também na Câmara e sancionado pelo presidente da República, este projeto, ser considerado uma substituta tributária. Ou seja, essa empresa passará então a recolher o ICMS dentro do regime do Simples Nacional. O que significa, evidentemente, um aumento da competitividade das empresas, das pequenas indústrias que estão inseridas ou que estarão inseridas neste contexto.
Veja-se, pois, que nós temos aí dois movimentos contraditórios. Um movimento que busca diminuir a burocracia e aumentar a competitividade da pequena indústria, e um outro movimento, e que já vem sendo aí implementado não apenas pela Receita Federal, mas pelas receitas estaduais, de aumento de burocracia com o objetivo de aumentar a eficiência fiscalizatória. Pelos números recém-divulgados pela Receita Federal do Brasil, esta eficiência vem sendo atingida. O que nos resta saber, portanto, é se o outro lado, o lado que busca beneficiar a pequena empresa, a empresa de pequeno porte, será aumentado, porque sem isso nós sabemos, a grande geradora de empregos do Brasil, que é a pequena indústria, que é a empresa de pequeno porte, será cada vez mais penalizada, o que é ruim para a economia de todo o país. Mas de forma equilibrada e justa para todos. Uma viagem à street art da Nova York dos anos 70 e 80 te espera no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 7 de abril. Desembarcam em 3 andares do museu cerca de 80 obras do paraíso criativo de Jean-Michel Basquiat, a primeira retrospectiva do artista nova-iorquino no Brasil. Conhecido por pinturas explosivas, um caldeirão de colagens, grafites e traços que se assemelham a desenhos infantis, Basquiat é saudado como o primeiro artista negro a abrir caminho no mundo predominantemente branco das galerias de arte. Hoje, seus quadros chegam a valer 110 milhões de dólares. O Centro Cultural Banco do Brasil fica localizado na Rua Álvares Penteado, número 112, centro de São Paulo. Visite! A grande questão da política econômica é a solvabilidade do setor público. O que é isso? É a solvência do Estado. E por que isso está sendo discutido? Porque a dívida pública com relação ao PIB está aumentando, já está chegando nos 80% do PIB. Quanto mais alta for a dívida, os juros são maiores por conta do estoque maior da dívida e porque à medida que vai subindo a dívida, vai subindo o risco. Então, os juros são proporcionalmente mais altos e os prazos para rolar a dívida tendem a se encolher. Como solução para isso, o governo propôs uma reforma na Previdência. Você fazendo alguns ajustes na Previdência, você conseguiria economizar cerca de 10% do PIB nos próximos 10 anos. E 3 coisas são importantes nesse tema. O primeiro, que não é só uma questão de solvência, quer dizer, um regime de previdência devia funcionar assim: o cidadão que está na idade ativa, trabalhando, separa parte do seu salário, que é usado para investimentos, e quando ele chega à velhice, esses investimentos rendem e ele recebe a aposentadoria. Aqui no Brasil é o contrário. A geração corrente está pagando pela geração passada que não fez esse pecúlio. Se não for feito isso, como a população está envelhecendo, o problema vai ficar cada vez maior. Então, tem que se olhar a questão do longo prazo. O segundo ponto que é importante, o crescimento da dívida depende de 3 fatores. Do superávit primário, que é a reforma da Previdência quer atacar, da taxa de juros e do crescimento do PIB. Taxa de juros brasileiras, mesmo a 6,75%, a taxa básica, continua sendo uma das taxas mais altas do mundo. E por que isso? Porque os mecanismos de transmissão, você tem um sistema cheio de indexadores, de curto prazo, moeda remunerada, que fazem com que a taxa neutra seja muito alta aqui. Deveria-se atacar esse ponto. E por último, e mais importante de todos, que tanto solvência do setor público como controle da inflação são meios para o crescimento da economia, em especial do emprego. E nisso o governo poderia fazer muitas coisas. Uma delas é mexer no crédito, induzir a mais investimentos, a reposição de estoques em empresas. E nesse sentido o governo está muito parado. Pode-se fazer mais e é o momento, como é o ano de eleições 2018, é um momento de debater essas ideias.
É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Tiago Salomão. Ele é editor-chefe da Infomoney. E o nosso tema é o momento econômico do Brasil e investimentos em 2018. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Me fala da tua visão sobre 2018. Bom, vamos olhar primeiro para a economia. Sim. A gente está num momento econômico bom, apesar de não ter chego ainda diretamente na economia real, como a gente costuma dizer, nas compras que a gente faz no dia a dia, no supermercado. A economia está passando por um momento de recuperação e aquele cenário de que está cada vez pior já se transformou e o pior já passou. E a gente está cada vez mais olhando para um bom horizonte que está por vir. Felizmente. Felizmente, né? Mas não é, a gente ainda tem muita coisa para consertar, mas está bem melhor do que estava antes. Bom, dentro desse cenário de otimismo, de perspectivas, é verdade, sobre uma base deteriorada, muitas coisas vêm ocorrendo. Por exemplo, o sistema financeiro, com a sua avaliação, ela está se antecipando aos fatos, não está? Qual a sua visão? O mercado financeiro sempre acaba se antecipando a esses eventos, né? Quando vem uma grande crise, geralmente o mercado financeiro já se antecipou. Quando vem uma grande melhora, o mercado financeiro também acaba tentando se antecipar. O que a gente está vendo no Brasil é uma antecipação dessa melhora da economia, que, como eu disse, não é ainda sentida no nosso dia a dia, mas de fato já começa a ser antecipado por alguns sinais de melhorias que não precisa ser um grande fã de economia para perceber essas melhorias, né? A gente pode pegar alguns indicadores, como por exemplo... Quais seriam? A inflação, por exemplo. A inflação, uns 2 anos atrás, estava acima de 10%. Hoje caminha para... ficou abaixo de 3% em 2017 e deve ficar num patamar baixo em 2018. Só lembrando, quando a gente fala de inflação, a meta é 4,5% e o Banco Central permite que vá até 6% ou 3%. Então a gente estava em 10%, muito acima da meta. Sim. E fechamos 2017 até abaixo do piso, mas pelo menos está controlado. Outro indicador é a Selic, a taxa de juros, taxa básica de juros, que estava em 14% e agora está na faixa de 7%, deve cair até um pouquinho mais esse ano de 2018, já é mínima histórica e também deve se manter baixa por um tempo. Não é só a melhora desses indicadores, mas sim a perspectiva de que devem se manter baixos, que acaba trazendo esse vento mais otimista. Agora, na sua visão, como isso afeta o mercado, o crescimento, as empresas? Bom, no mercado, isso acaba impactando de uma maneira, vamos dizer, até simples, porque as empresas acabam olhando fazendo seus planos para longo prazo, né? Como vai ser esse ano de 2018, 2019, e no mercado financeiro acaba sendo feito da mesma forma. Quando você vai tomar a decisão de investir em uma empresa ou outra, você não olha para o que ela está fazendo hoje, você olha para o que ela vai entregar no futuro. Então você tendo uma perspectiva de manutenção de uma inflação baixa, uma perspectiva de manutenção de uma taxa de juros baixa, uma recuperação da economia, né, que estava também, outro indicador interessante, que chegou a cair 4% a retração do PIB, hoje já está subindo 1%, deve fechar em 3% de crescimento no passado, nesse ano de 2018 também deve crescer mais 2%, tudo em cima de uma base deteriorada? Sim, mas mostra sinais de que deve se manter nesse patamar de estabilidade de crescimento, né? A Bolsa de Valores é um sinalizador? A Bolsa de Valores é um ótimo sinalizador de como os investidores estão olhando para o Brasil para frente. Sim. Porque se fosse olhar para o Brasil de hoje, a Bolsa de Valores não estaria nas suas máximas históricas, porque a economia ainda não se recuperou de uma maneira completa, né? Não fechou o ciclo de recuperação. Mas como o mercado costuma se antecipar, a Bolsa de Valores já está num nível historicamente alto, não só por causa do Brasil, tem muita coisa acontecendo no mundo, mas olhando especificamente para o Brasil, a gente passou por uma crise muito longa e deixou severas cicatrizes. Então as empresas que aqui estão, elas meio que fizeram a lição de casa para estar viva até hoje. Então elas sobreviveram a um cenário de recessão com inflação 10%, Selic a 14%. Agora a gente está num cenário de crescimento modesto, mas crescendo, inflação em 3%, Selic a 7%.
Então, se eu sobrevivi no pior dos mundos, agora que está melhorando, não é um céu de brigadeiro, mas agora que está melhorando, eu consigo me recuperar. E coloca aí na conta as empresas que, principalmente de maquinário, empresas do setor siderúrgico, por exemplo, que tiveram uma queda de produção unicamente por queda de demanda. Então agora elas vão ter uma retomada de demanda, então vai ter uma melhora operacional, sem com isso tirar R$1 do bolso para fazer novos investimentos. Qual era o recorde anterior da Bolsa, sem seus 81 mil pontos? A Bolsa em 2008 foi o ano que terminou o último grande ciclo de euforia no mercado brasileiro. Começou lá em 2002, foi até 2008, a gente bateu 73.500 pontos. Quando a gente fala Bolsa, é o Ibovespa, né? Um índice Sim. que junta as principais ações do mercado brasileiro, as mais negociadas, e a gente bateu 73.500 pontos. De lá veio a crise do subprime nos Estados Unidos, a Bolsa caiu até 29, e de 2008 para 2017, são aí 9 anos, que a gente não voltou para esses patamares de 73.500. Quando voltou ano passado, aí voltou com gosto e agora a gente já está em 81 mil pontos, no intervalo de 3 meses que a gente renovou a máxima histórica. Já subimos aí, fazendo uma conta de cabeça, uns 10% em cima da máxima histórica. A tendência é se manter na sua avaliação? Não, para mim a tendência é continuar. A gente não tem uma bola de cristal para adivinhar, claro. Mas tudo conspira para que a gente continue tendo um crescimento de valorização de mercado das empresas, não só pelo que elas podem entregar em termos de resultados operacionais, passando de uma maneira bem rápida, né? Tem melhor operacional, então as empresas vão conseguir ter uma maior geração de caixa, elas se tornaram mais eficientes, então vão gerar caixa com menos custo, elas vão ter menos despesas financeiras, porque a taxa de juros caiu bastante, e não é só o Brasil que está crescendo, o mundo inteiro está numa tração positiva, e então empresas, não só as empresas que atendem mercados internacionais acabam se beneficiando, como também o mercado de ações se beneficia, porque metade do volume negociado na Bolsa vem de investidor estrangeiro. Então, não adianta só a gente fazer nossa lição de casa aqui, o investidor estrangeiro tem que estar otimista também. E se ele vê o mundo inteiro crescendo, ele não vai olhar no detalhe do país Brasil, né? Ele olha mercados emergentes como um todo, ele olha asiáticos como um todo, latino-americanos. Então, ele vê que está tudo numa atração positiva, ele vai acabar trazendo mais dinheiro para cá, é mais fluxo financeiro para o mercado de ações, aí é mais gente comprando ações, os preços tendem a subir. Né? Agora, o Brasil acaba de sofrer um rebaixamento da sua nota. Você acredita que isso vai afetar alguma coisa na economia brasileira? É engraçado até essa notícia, porque a gente está num papo tão otimista e vem uma notícia tão negativa, né? Mas o fato é que isso não tende a ter um impacto no mercado financeiro, porque essas agências de classificação de risco já deram o selo de mal pagador para o Brasil quando ele se tornou o grau de investimento, né? De uma maneira bem simples, né? As agências de rating têm quase que uma série A e uma série B dos credores, né? E o Brasil já está na série B dos credores já há um bom tempo, só caiu uma posição a mais nessa série B, mas isso o mercado já precificou esse rebaixamento de rating lá no ano passado, quando o governo não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que era tida como principal pelas agências de rating para manter o rating brasileiro, não conseguiu, passou para 2018, vamos ver se vai ser aprovado ou não, mas as agências de rating decidiram rebaixar. Só que demoraram de novembro, agora para janeiro, aí uns 2, 3 meses para decidir isso. Então, a gente até fala no mercado que apesar do anúncio ter sido mediaticamente importante, realmente claro. É uma notícia velha no mercado, já estava no preço do mercado financeiro, por isso que não fez preço e não tende a fazer preço novos rebaixamentos das outras agências. Agora, nós estamos assistindo uma valorização do Ibovespa batendo 81 pontos, isso é porque as ações estavam no passado subvalorizadas e elas estão voltando a uma realidade e a tendência é continuar subindo, ou é o aquecimento da economia pura e simplesmente e o investidor internacional está dizendo, olha, eu começo a acreditar no Brasil. Qual a tua avaliação? Eu acho que tem um pouquinho dos dois nisso, porque de fato as empresas estavam muito subavaliadas, né? Tem uma série de indicadores que mostram isso, mas muitas empresas,
por exemplo, estavam valendo menos que o valor patrimonial, né? De uma maneira bem simples, se você é uma empresa e você quebra, você vai pegar todos os seus ativos, vai vender tudo que dá, com o dinheiro que você levantar, você vai pagar suas dívidas e o que sobrar é o valor patrimonial. Então as empresas estavam valendo na bolsa menos do que esse valor patrimonial, ou seja, o que eu espero que essa empresa vai valer lá no futuro é menos do que se ela quebrar agora e vender tudo. Então, racionalmente falando, isso ou a empresa é muito ruim, ou a empresa está num momento em que ninguém acredita nela e ninguém vai investir. Então, beira um pouco a irracionalidade. Nessas horas que surgem oportunidades, né? Agora, eu digo que é um pouco dos dois, porque só das empresas se recuperarem em termos de valor de mercado, a gente deveria voltar, em média, para a máxima histórica lá de maio de 2008. Só que o fato é que agora a gente está acima disso, ou seja, os investidores não estão precificando só uma melhora nos fundamentos das empresas, mas sim uma melhora de uma maneira geral, melhor do que estava antes. Senão a Bolsa não teria renovado a máxima histórica. Agora, a taxa de juros Selic caiu, mas na ponta não chegou ao consumidor. Qual a tua avaliação disso? A taxa de juros, infelizmente, aquela Selic que a gente vê caindo na mínima histórica, não aparece também caindo na mínima histórica quando a gente vai tomar crédito no banco, nas praças financeiras, né? O fato é que isso é um indicador muito mais para o mercado financeiro, para as empresas, de uma maneira mais corporativa do que propriamente para a pessoa física, né? O Banco Central, ele tem buscado dar sinalizações de que quer que os bancos repassem isso de fato para o consumidor final, mas existem algumas barreiras aí ainda, né? Embora a gente esteja numa tração de recuperação, o desemprego segue alto. O desemprego tende a ser normalmente a última cauda de uma recuperação da economia. Então, primeiro, a gente vai começar a perceber uma melhora nos lucros, isso vai trazer mais investimentos, isso vai trazer mais confiança, o PIB vai deixar de ser negativo, vai passar a ser positivo. Lá no final as empresas vão voltar a contratar. Então a última cauda da recuperação acaba sendo a melhora do desemprego, a queda do desemprego. Assim como na pior da crise, o desemprego foi a última coisa a começar a aumentar, né? A economia já estava em desaceleração e voltando para os bancos, né? Por que isso acaba impactando? Porque ainda tem uma taxa de inadimplência elevada, e isso acaba sendo um argumento positivo usado para os bancos para manter os juros altos. Obviamente, dá para ter uma melhora, já que a taxa de juros praticada no mercado financeiro já está bem mais baixa. Mas isso acho que tem umas negociações um pouquinho mais aprofundadas do que simplesmente baixou Selic, vai baixar crédito de banco. O resto do mundo, como é que está e como é que está afetando o Brasil? Esse é um ponto que analistas de investimentos acabam ficando muito eufóricos com o Brasil e demoraram um pouquinho para perceber que essa euforia do mercado brasileiro, a gente até brinca que não é um movimento made in Brazil, é algo global mesmo, porque a economia como um todo vem crescendo, né? A gente passou por uma crise severa em 2007, 2008 e foi se arrastando ao longo dos anos seguintes. Começou nos Estados Unidos, foi para a Europa e hoje, 2018, os Estados Unidos estão completando, se não me engano, 3 ou 4 anos consecutivos de crescimento forte. O Japão, um país historicamente em recessão, está crescendo. A China, que era a locomotiva do mundo e todo mundo achava que uma hora ela ia pisar no freio com tudo, segue crescendo forte. Europa voltou a crescer. Emergentes voltaram a crescer, não só o Brasil, como Índia, a Rússia, América Latina também, enfim, o mundo todo está numa inércia positiva, né? E enquanto esse crescimento eterno for eterno enquanto dure, né, o fato é que os investidores vão continuar otimistas e isso acaba ajudando mercados financeiros como um todo. Tiago Solomão, nós agradecemos muito a sua participação. Desejamos que todas essas previsões otimistas se concretizem no ano de 2018 e que possamos todos se beneficiar do crescimento na ponta das empresas, do emprego, do Brasil como um todo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!